Fala pessoal, tudo bom? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal e antes de mais nada eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Lucano, eu sou corretor de imóveis e formado em engenharia civil também. E nesse canal a gente vai tratar sobre assuntos imobiliários, sobre financiamento, investimentos e outras curiosidades e dúvidas que a gente geralmente tem sobre esse assunto. E hoje, para começar, eu quero falar sobre um assunto que vem sendo bem polêmico nos últimos tempos. Comprar ou alugar apartamento? Qual que é a melhor opção? Hoje eu vou mostrar algumas vantagens e desvantagens desse assunto e espero que eu possa tirar todas as suas dúvidas em relação a isso. Bom, vamos primeiro falar sobre as vantagens e desvantagens de comprar um imóvel. Vou ser bem sucinto porque são muitas variáveis aqui, tá, gente? Então, vão ter alguns pontos que a gente vai ter que discutir em outros vídeos, como, por exemplo, a escolha do financiamento que você vai decidir na hora de financiar o seu imóvel. Se você vai financiar o seu imóvel ou comprar à vista, quais são as vantagens e desvantagens disso? São muitas variáveis, mas vamos focar aqui hoje. Primeira vantagem de comprar um imóvel: segurança. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma educação financeira tão bem desenvolvida nas escolas. Então, muitas vezes o brasileiro pega o dinheiro e não consegue segurar ou muito menos investir. Então, o que ele faz? Ele gasta. Então, ele comprando o imóvel, ele se obriga a ter que pagar todas aquelas prestações mensalmente. Então, é uma forma de você criar um patrimônio para poder ter uma segurança na sua vida futura. Segunda vantagem: quando o imóvel é seu, você consegue fazer o que você bem entender nele. Você pode tirar a parede, colocar a parede, pintar de rosa, pintar de azul, pintar de bolinhas roxas com cor amarela. Você faz o que você quiser. Então, se você decide fazer o seu lar um lar de verdade, você quer fazer as mudanças que mais te agradam, correto? E por último, mas não menos importante, é a valorização do imóvel. Geralmente não é uma valorização igual a ações, onde você tem 1000%, 500% de valorização, mas você tende a acompanhar a inflação. Ou seja, se você investe no imóvel, você está pelo menos fazendo com que aquele imóvel, aquele patrimônio, ele valorize ao longo do tempo. Claro, você vai ter que escolher uma região muito bem localizada, você tem que entender que há variáveis de governo, variáveis da região, muitas vezes aquela região acaba se deteriorando, mas isso você não tem como prever, ninguém tem como prever. Então você tem que ter muito cuidado aonde você vai comprar esse imóvel. E um ponto importante, que as pessoas elas confundem quando elas falam que você financiando, você vai estar pagando 3 vezes o valor do imóvel. Você paga 3 vezes o valor do imóvel em 30 anos, só que faz essa correção ao longo de 30 anos de inflação, especialmente no Brasil, onde nossa inflação é absurda. Se você pagou 3 vezes o imóvel, muitas vezes a inflação aumentou 10 vezes. Se você não pagou 10 vezes o valor do seu imóvel, mas ele valorizou 10 vezes. Então você tem que levar isso em consideração. Sem falar que, se por acaso as taxas de juros baixam, os financiamentos baixam e você consegue fazer uma portabilidade de um banco para o outro, reduzindo as taxas de juros do seu financiamento. Agora falando das desvantagens, aquilo que todo corretor evita falar, mas eu estou aqui para falar para você, porque aqui a gente não tem rabo preso e a gente fala a verdade, tá? Como eu disse inicialmente, investir em um imóvel existe a necessidade de um valor alto. Mesmo que você faça o financiamento, um imóvel de 500 mil reais, por exemplo, você tem que ter pelo menos uns 150 mil reais para todos os custos, todas as necessidades que você vai ter que fazer no imóvel, seja uma reforma ou seja mobiliar. Então não é simplesmente você ir e comprar na construtora, como eles bem dizem, que você faz pequenas parcelas. Gente, tome muito cuidado porque isso pode afetar muito o seu patrimônio, especialmente quando você tem correções de juros altas, como a gente teve nos últimos 2 anos. O INCC ele foi a 30%. Então imagine você pagar 30% a mais no valor do seu imóvel que você ainda nem recebeu. Então, isso é um ponto crucial para você tomar cuidado. Outra desvantagem, e sim, isso é uma verdade: comprar um imóvel é mais caro que alugar. Por quê?
As taxas de juros que você paga, especialmente hoje, vamos botar nos valores atuais. Se você investe R$500 mil hoje em um banco com liquidez e te dá 100% do CDI, você vai estar rendendo cerca de 9% ao ano só de juros. Isso já descontando as taxas e impostos. Então, se você pega esse dinheiro, esses 500 mil, e investe, você vai estar gerando cerca de R$4 mil por mês. E esses R$4 mil você consegue alugar um imóvel na faixa de 800 mil, 900 mil reais, seu valor de venda no mercado. Enquanto se você comprasse esse imóvel de 500 mil reais, você ainda estaria pagando parcelas de 4 mil reais por mês, que nesse momento inicial as taxas de juros são maiores. Então você tem, no caso de um financiamento saque, você tem uma decrescência no valor dos juros, enquanto você tem a price, que os valores são fixos, e esses valores fixos eles vão ser pagos até o final do seu financiamento. Outro ponto importante, a baixa liquidez na hora da venda. Quando você pretende vender esse imóvel, se você quer o valor justo de mercado, muitas vezes esse imóvel demora 6 meses, 1 ano, 2 anos para vender. E aí você tem que baixar o preço, muitas vezes, para conseguir colocar o dinheiro no bolso. O que pode influenciar também na hora de venda é o estado do imóvel, se ele está reformado, se ele está acabado, a localização, valores de condomínio e etc. Agora, as vantagens e desvantagens de alugar um imóvel. Começando pelas vantagens. Primeira vantagem de alugar um imóvel. Como eu falei há pouco, financeiramente é mais vantajoso você alugar. Se você colocar na ponta do lápis, você vai ter muito mais vantagens financeiras ao alugar um imóvel do que comprar. Segundo ponto, você tem mais flexibilidade na hora de fazer uma mudança. Caso você enjoou do imóvel, ou você vai mudar de cidade, ou sua família está aumentando e você precisa de mais quartos, essa é uma vantagem. Você simplesmente rescinde o contrato, aluga outro imóvel e segue sua vida. Terceiro, se você precisa de alguma manutenção no apartamento, se é uma manutenção que não foi causada por mau uso, claro, o responsável por essa manutenção é o proprietário do imóvel. Então, é um custo a menos que você vai ter, levando em consideração que você já não paga o IPTU, por exemplo. Agora, as desvantagens. Primeiro lugar, você tem correções anuais do seu aluguel. Essas correções estão em contrato e geralmente são utilizadas o índice IGPM. Você pode negociar com o proprietário para colocar outros índices. Por exemplo, há 2 anos atrás, o IGPM chegou a 35%, enquanto o IPCA estava na faixa de 12% a 15%. Se você tivesse colocado os 2 índices no contrato, você poderia escolher qual taxa que gostaria de fazer a correção. Segundo lugar, você pode ser despejado a qualquer momento. Ah, mas o contrato diz que eu tenho 30 meses. Se o proprietário simplesmente decidir vender o imóvel, mesmo que ele pague multa, ele pode muito bem mandar você embora. E aí, o que você tem que fazer? Correr atrás de um outro imóvel. Muitas vezes, pela pressa, você tem que escolher qualquer lugar e com valores geralmente mais altos. E isso se torna uma insegurança para você. Quando você especialmente tem uma família, você tem o colégio dos seus filhos e outras questões pessoais que podem afetar a sua vida, né? Terceiro ponto, você não tem direito de voto no condomínio. Ou seja, qualquer alteração na assembleia sobre vagas, sobre elevadores, sobre valores de condomínio, você não tem como discutir isso. Então, você fica preso a uma situação que é fora do seu controle. Quarto lugar, por último e não menos importante, o imóvel nunca vai ser seu. Coloque isso na sua cabeça, ele nunca vai ser seu. Você vai estar pagando um valor mensalmente para uma pessoa estranha por anos e sempre corrigido para cima, e esse imóvel nunca vai ser seu. Ah, mas eu vou colocar a diferença que eu pagaria no financiamento para investir. Tá, mas você sabe investir de verdade? Você sabe aonde você vai ter a melhor rentabilidade? Você sabe se o mercado de ações que você quer investir não vai ter uma reviravolta? Enfim, essas são as vantagens e desvantagens de comprar um imóvel, e a minha conclusão é a seguinte:
Qual que vale mais a pena? Depende. Depende da sua situação de vida atual, depende do seu conhecimento financeiro, depende do momento atual do país e da taxa de juros. Tudo é uma variável, não existe certo ou errado, existe a sua necessidade. Então não deixe que nenhum consultor financeiro ou influencer financeiro te diga o que fazer. Pense bem qual a sua real necessidade, faça as contas necessárias e assim tome uma decisão por conta própria. Para mim, por exemplo, hoje eu moro de aluguel. Pretendo comprar um apartamento para morar, próprio, mas eu não vou comprar esse apartamento enquanto eu não tiver o valor total. Essa é a minha visão. Mas eu já vou começar a investir em imóveis agora, só que não vai ser para moradia, vai ser como investimento, aonde eu vou estar reformando e colocando à venda. Então são outros parâmetros. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então não é necessariamente uma resposta objetiva, não é uma resposta que você queira ouvir aqui. Não, você vai ter que pensar e descobrir qual que é a sua real necessidade. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Considerem se inscrever, deixe seu like aqui e a gente vai estar trazendo novos conteúdos cada vez mais para vocês, tá bom? Então, até lá e um grande abraço!